Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Você chegou num vídeo que é um devocional diário. Todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia. Depois de refletir, depois de receber uma inspiração, eu venho aqui e compartilho contigo. A ideia é que essas lições aqui possam ser praticadas ao longo do seu dia, que modifique de alguma forma a sua vida. São lições bem práticas, não tem um peso teológico, doutrinário, mas a gente procura extrair do texto algo que de fato vai nos ajudar nas nossas situações corriqueiras que enfrentamos. Hoje nós chegamos no capítulo 4, o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis já está disponível hoje, 4 de janeiro de 2026, um domingo, né? Para quem está assistindo aí no lançamento, hoje é dia de ir para a EBD, dependendo da sua congregação, da sua igreja, hoje é dia de comer aquele macarrão em família. Então eu já quero, desde o começo, te convidar para que você compartilhe este vídeo com mais alguém. Você deixa aqui embaixo o seu comentário, de onde você está falando, e eu já quero te instruir. Caso você esteja lendo a Bíblia em algum capítulo e sentir a dificuldade de extrair alguma lição prática ali daquele texto, você pode procurar aqui. Diariamente a gente vai estar disponibilizando um capítulo, já há alguns, então você pode fazer essa busca. Por exemplo, Gênesis 3, mas agora é só praticar. Você vai ver que o YouTube vai te sugerir ali o vídeo de Gênesis 3 que nós fizemos. Pode procurar qualquer capítulo, em algum momento nós teremos todos eles disponíveis. Então é isso, então vamos lá, capítulo 4, nós vamos ver agora o primeiro homicídio, vai contar a história de Caim, de Abel, vai contar também, vai destacar a história de alguns personagens, de Lameque, de Jabal, de Jubal, de Tubal-Caim, são os pais dos que cuidam de animais, o pai dos que tocam harpas e flauta, aquele que trabalhou com bronze. Lameque foi um cara que já começa a mostrar o aspecto da corrupção humana. E por fim a gente vê o personagem Enos, que era filho de Sete, porque depois que ele nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então esses personagens aparecem aqui no capítulo 4 de Gênesis. Antes de começarmos propriamente dito a nossa lição, é importante destacarmos que Eva, ela tem um filho e fala assim, eu tive um homem. Então ela não tem uma mulher paralela que está ali olhando para ela e vendo que ela não está gerando, que ela está só gerando mulher, para ela ter esse tipo de comparação. Então provavelmente ela tem uma comparação consigo mesmo, com ela mesma. Então quem sabe ela já não teve mulheres antes de ter Caim, e Caim de fato é o primeiro homem e não o primeiro filho. Isso é uma possibilidade. Por que conta-se a história de Caim e de Abel? Porque houve algo relevante que mostra o aspecto do pecado agindo na humanidade. Então Caim mostra o pecado ali agindo, Lameque mostra o pecado agindo, Enos mostra a intervenção de Deus, a adoração a Deus. Não significa que houveram só esses filhos, até porque se tivesse só esses três, não teria como gerar. A mulher que Caim tem relações e passa a ter filhos, que Sete tem filho, é sua irmã. E no começo foi assim mesmo, depois Deus vai cuidar de ir separando isso para evitar alguns problemas. No começo foi exatamente assim. Então os outros não aparecem na história, porque não houve algo que destaca, que o texto, o Espírito Santo inspira Moisés para destacar algum elemento que vai nos ser útil. No entanto, eles estão ali. E a primeira lição de hoje já diz respeito a isso. Algumas pessoas estão em posição de destaque. Algumas pessoas estão fazendo algo diferente, seja para o bem, seja para o mal. Por isso, quando vai se narrar a história de alguma coisa, de um estado, de uma comunidade, de uma família, tem-se o destaque de alguns. Assim como a gente vê nos filmes, vemos nas séries, não tem como você construir todos os personagens de maneira minuciosa. Então alguns você vê ali desde a infância, mostra se ele é legal, se ele ri muito, se ele ri pouco, o que aconteceu, e outros simplesmente estão ali para compor o enredo. Então é mais ou menos isso. A Bíblia também segue essa história, porque se ela fosse contar com detalhe todos os personagens que existiram, a gente nunca chegaria até nós.
faltaria folha para contar todas as histórias, você concorda? Então ele vai destacar histórias que vão ter um sentido dentro da história da humanidade. Cristo vai vir para tirar o pecado da gente. Olha como o pecado já atua na segunda geração, atuou em Adão e Eva e já atuou na próxima geração. Então, quando ele entra após a queda, ele está atuando. Isso é uma mensagem que está clara aqui, que está sendo pregada, por isso que ele vem com destaque para Caim e para Abel, e o fato de ser o primeiro homicídio. Agora, qual era a missão, qual era o que foi imposto a Adão e Eva? Crescer e multiplicar. Logo, os outros filhos, eles também estão crescendo e multiplicando, porque se só Caim tivesse filhos, os filhos dele não ia ter como gerar novamente. Então, observe, além de Caim, de Abel e de Sete, houve outros filhos que também estavam fazendo o seu papel mesmo no anonimato. Então, de repente, para esse ano de 2026, você não vai ter algo extraordinário dentro do seu trabalho, não vai ser o funcionário do mês, o funcionário do ano, as pessoas vão passar a te conhecer, de repente você vai continuar ali fazendo o seu, só que você é importante porque você tem uma função para que a máquina funcione, você ainda está dentro de um contexto de obediência e está realizando aquilo que foi proposto, crescer e multiplicar. Todos os outros filhos estão fazendo isso também. A ordem primária, a ordem principal estão todos executando, mesmo que o nome deles não apareça no registro da história. Então, que você possa se apegar a isso. Você não precisa fazer algo extraordinário a ponto de assassinar alguém, mesmo que seja ruim. Falem de mim, não importa se é bem ou se é mal, falem de mim. Sabe aquela expressão? Você não precisa disso, desde que você esteja cumprindo com o seu papel. E eles estavam, até porque nós chegamos onde chegamos. Significa que eles estavam sim multiplicando, atendendo a ordem de Deus. Então esta é a primeira lição. A gente sempre cria muitas expectativas no ano, nesse início, mas se você tiver algo a obedecer, algo que você intencionou fazer, por mais que não apareça nos holofotes, por mais que não esteja associado com rede social, com fama, com riqueza, mas que você esteja fazendo algo, esteja fazendo bem, isso já é uma grande realização. A segunda lição que eu quero compartilhar com você é: o seu futuro depende apenas de você. Essa é a lição principal de hoje: o seu futuro depende apenas de você. Quando nós lemos essa narrativa, a gente vê que Deus, ele aceita o de Abel, mas rejeita o de Caim. E o Caim, ele fica transtornado por causa disso. E Deus pergunta a ele: por que você está transtornado? Por um acaso o bem não está diante de você? Por que está furioso? Vou ler exatamente como está na minha versão King James, verso 6. Por que está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então aqui a gente já tem um dos primeiros elementos da doutrina do pecado, de como que o pecado se manifesta, e observa que é exatamente como é preconizado no Novo Testamento, como é defendido no Novo Testamento, que ele está sempre à nossa volta, o diabo está ao nosso derredor. Lá ganha um nome na figura do diabo, mas às vezes também assume a figura da carne que está conosco, assume a lei do pecado e várias expressões para mostrar que está sempre à nossa volta, porque nós temos que lidar com isso constantemente. Isso fala um pouco da lição de ontem, do capítulo 3, se você não viu, quando terminar aqui, dá uma paradinha, assiste lá, também está muito interessante. Então, observe que se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer isso, se você não fizer o bem, o antídoto para não fazer o mal é fazer o bem, porque se não fizer o bem, o pecado já está à porta. E você vai acabar sendo vencido por ele. Cabe a você vencer. Agora, observe que quando a gente lê o 12, o verso 12, quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Será um fugitivo errante pelo mundo. Então, às vezes a gente está se esforçando, a gente está fazendo aparentemente tudo correto, mas a terra não está retornando. Mas aquele lugar onde nós estamos empreendendo esforço não está retornando. Parece que a gente trabalha mais do que todo mundo. Parece que pessoas estão trabalhando muito menos e estão recebendo muito mais recompensa. Parece que pessoas estão fazendo muito menos e estão obtendo muito mais resultado.
Se isso acontece com você, pode ser uma dica. Você pode fazer uma análise e pode talvez associar isso a este versículo. Quando você cultivar o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Ou seja, o que ele poderia te oferecer, toda a potencialidade do solo, toda a força que ele tem. Então você vai lá, cultiva, prepara tudo, planta para colher 1 para 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1, e ele te oferece 1 para 1, ou às vezes até menos do que isso. Ele não te dá de acordo com aquilo que você empreendeu, com aquilo que você preparou para. E aí a origem não está simplesmente na terra ou no seu trabalho, mas a origem está no fato de que você foi vencido pelo pecado. Porque o que ele fez, ele se deixou vencer pelo pecado. Porque ele poderia fazer o bem e não fez o bem. Quando ele olhou para o seu irmão, ele ficou furioso, ele matou seu irmão, deixou-se vencer pelo pecado, não fez o bem para ser aceito, pelo contrário, fez o mal, e o pecado que estava à porta dele, então o abraçou, o destruiu, porque o pecado deseja destruir-te. Olha a expressão do verso 7, o pecado deseja destruir-te, e aí, como consequência dele ter executado, entrado nesse lugar de pecado, a terra parou de dar conforme a sua potencialidade, conforme a sua capacidade. Então, de repente, você está lidando com alguma coisa dentro do seu casamento, dentro dos seus relacionamentos interpessoal, pai com filho, filho com pai e mãe, irmão com irmão, dentro da sua comunidade, seus vizinhos te atormentam, dentro da sua igreja você não acha espaço ali, dentro do seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida emocional, na sua vida física, nos projetos mais simples de mudar a alimentação. Você até compra o alimento certo, mas ele estraga porque você vai lá e recompra um outro que é ruim. Então parece que nas coisas mais básicas da vida você não consegue extrair dali as potencialidades, o máximo que aquelas coisas poderiam te entregar. E às vezes você pensa que o problema é aquela situação, aquele contexto, mas na verdade é você, porque você se deixou vencer pelo pecado. E observe que a origem disso, o ponto de partida é: Abel ofereceu um sacrifício, foi aceito. Caim ofereceu um sacrifício, foi rejeitado. E aí nós temos a tendência de o meu problema está associado a minha derrota está associada à vitória do outro. A minha rejeição está associada à aceitação do outro. Como Abel foi aceito, Caim precisa ser rejeitado. E não é isso. Então não é? Então é Deus que acaba escolhendo um. Você sempre tenta transferir a culpa. Olha como nesse início está sempre esse ambiente de transferência de culpa, de falta de assumir a sua parte. Assim foi no primeiro pecado, assim está sendo nesse segundo relato de pecado. O pecado gera muito isso, da gente mascará-lo, da gente ocultá-lo, da gente jogar a responsabilidade para o outro. Quando a gente lê Jó 31, Jó ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala no verso 33, se eu escondi meu erro, como fez Adão, me encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí da porta da casa para fora. Então esse ocultar do pecado, essa justificativa em relação ao pecado, esse atribuir o pecado a uma condição externa, isso faz com que a terra pare de dar toda a sua força. Isso, ou seja, aplicação, isso faz com que a gente não consiga obter tudo aquilo que nós poderíamos dos empreendimentos que nós realizamos. Então ele olha para Abel e atribui a Abel a sua rejeição. Nós temos esse comportamento que é humano e faz sentido do ponto de vista humano, porque do ponto de vista da matéria, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, se esse ano no ano passado um time foi campeão, significa que todos os outros não obtiveram o título, porque só há espaço para um. Mas quando a gente olha para o reino espiritual, quando nós olhamos para a natureza de Deus, na revelação progressiva
à luz do Novo Testamento, que esclarece muita coisa, nós vemos que no mundo espiritual, na natureza divina, é possível 3 ocupar o lugar de 1. Hoje é domingo, hoje, 4 de janeiro de 2026, nós vamos ter a primeira lição sobre a Trindade. Essa doutrina cristã que vai falar de 3 deuses, de 3 pessoas em um único Deus. Deus se revelando em 3 pessoas, na mesma essência. É um único Deus, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Mas é um único Deus. Então a gente concilia tudo isso. Eu estou plenamente na minha mente convencido disso, entendido? Não, mas pela minha fé. Eu não sei te responder, porque isso não é algo que se manifesta no mundo material. E eu ainda estou preso a este mundo material, então isso excede a minha compreensão. Mas à luz da Bíblia, eu sei que Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Mas eu sei que o Filho também é Deus, eu sei que o Espírito também é Deus, e eu sei que o Pai é Deus. Então, o que me resta é conciliar tudo isso por meio da fé, entendendo que há um só Deus e que se revela em 3 pessoas. No mundo material isso não é possível conciliar, mas no reino espiritual, na natureza divina é. E nós somos seres espirituais, nós que já nascemos de novo. Então nós não precisamos nos apegar a isso. Se ele já chegou, se esse bem já foi assumido por ele, então já era, eu já perdi. Isso é no mundo material. No mundo espiritual, assim como 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1 milhão, todos assumirem a mesma posição de honra diante de Deus, de prosperidade, de bênção. As bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus que se manifestam no mundo material, elas são infinitas. E mesmo aquelas que são infinitas são tão incontáveis que você vai parar de se preocupar com a do outro. Haverá em ti um contentamento. Paulo nos convoca a isso. Que então que você possa tirar os olhos do outro. A sua riqueza não está condicionada à pobreza do outro, a sua pobreza não está condicionada à riqueza do outro, a sua honra não está condicionada à desonra, à humilhação do outro, e vice-versa. Há recursos para todos. Deus tem bênção, Deus tem prosperidade, Deus tem vida para todos. Então que você possa, nesta manhã, nesta lição, a partir da leitura do capítulo 4, tirar seus olhos do irmão, e às vezes ficar até triste, preocupado, com semblante descaído, com semblante maligno, porque está vendo ele prosperar, às vezes, talvez no 4º dia, e ele já está voando, com muitos resultados, e você ainda não. E você fala, então, como ele está prosperando, pronto, a prosperidade se incorporou nele, e se manifestou nele. Quem ganhou o prêmio da Mega Sena, ele ganhou, então a bênção foi para ele. Eu não posso obter nenhum nível de riqueza, nenhum tipo de melhora, nenhum tipo de avanço esse ano, porque alguém já ganhou meu lugar. E não é assim que funciona. O bem está diante de você. Se você fizer, você será aceito. Mas saiba que o mal espreita e o pecado ele quer te destruir. Cabe a você vencê-lo. Se você vencer, todos os empreendimentos que você fizer vai te retornar com força. 1 para 100 eu profetizo sobre a sua vida. Uma semente para 100, como foi no caso de Isaac. Nós vamos ver ainda esse mês, provavelmente, quando lermos a história de Isaac, a parábola do semeador, que Cristo também corrobora no Novo Testamento. Uma semente para 30, para 60, para 100. Então, que você possa extrair, olhar para a sua condição, recapitulando, que você possa olhar para a sua condição, ver se não há nenhum pecado. Se você não for capaz, peça ao Espírito, sonda-me, conhece as minhas intenções, conhece o meu interior, vê se não há em mim algum caminho mau, me convence do pecado. Eu não posso ficar escondendo o pecado como Adão. O medo de ser humilhado, é melhor que você seja humilhado diante dos homens, mas alcance arrependimento e perdão, do que você ficar no lugar de honra perante os homens e diante de Deus ser condenado, e a terra não ofertar a ti toda a sua força, e os seus empreendimentos não retornar a ti todas as suas potencialidades. Que você comece o ano já nessa pegada, em arrependimento, se coloque diante de Deus com o coração quebrantado. Ele é poderoso para te perdoar, para te restabelecer um estado de homem espiritual, de mulher espiritual, de santidade posicional diante dele, e que
que você use esse ano para construir esse processo de santificação. Quanto mais purificado, quanto mais distante do pecado, quanto mais próximo de Deus, mais você verá a terra gerando, retornando para você toda a sua força. Haverá em você um contentamento, haverá em você um sentimento divino de que é possível 2, 3, 4, 5, 1 milhão de pessoas assumir o mesmo ambiente de honra, de prosperidade, de satisfação, de alegria, de gozo, de paz em Deus e também diante dos homens. Se assim você crê, eu profetizo sobre a sua vida que este ano você comerá o melhor e o máximo que essa terra pode te oferecer. Aplicando os seus empreendimentos, tudo aquilo irá prosperar diante de você, seja no seu corpo físico, cura no seu corpo físico, seja nas suas emoções sadias, seja no espiritual, um espírito forte, edificado, nos seus relacionamentos, casamento feliz, casamento saudável, relacionamento pai e filho, que dá satisfação a você e dá satisfação ao seu filho, que a sua casa seja um ambiente, o primeiro ambiente que você pensa em estar, quando você pensar em paz, em alegria, quando alguém te ofender, você fala, eu preciso de abrigo, eu preciso de proteção, que a sua casa seja o primeiro lugar que você pensa, que as suas finanças sejam equilibradas, que você prospere, que os seus bens imóveis sejam duráveis, que as prestações caibam dentro do seu orçamento, que o seu carro pare de quebrar, que a sua geladeira, a sua máquina de lavar, os seus móveis, a TV, eles sustente esse ano, não quebre, para que você não tenha uma manutenção indesejada e perturbe os planejamentos que você fez. Eu profetizo tudo isso sobre você. Cabe a você agora, está diante de você o bem e o mal, escolha o bem, porque o mal quer te destruir, mas se você fizer o bem, você será aceito. E a terra irá prosperar, irá te dar o retorno necessário. Se você cresce com essa palavra, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se ao ler esse capítulo 4 algo te salta aos olhos, complementa aqui a lição. A gente sim vai fortalecendo esta comunidade. Se ainda não é inscrito, mais uma vez fica o convite para se inscrever, ativar as notificações, compartilha para mais alguém, deixa o seu like. Um bom domingo, um ano próspero, cheio de paz, cheio de cura, cheio de vida, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de perdão, cheio de resistência à tentação, de fuga do pecado e de aceitação do bem, e que a terra retorne para ti tudo que ela pode dar com toda a sua força, com toda a sua potencialidade. No mais, agora é só praticar.